Começa agora mais um programa Mente Aberta e hoje vamos conversar sobre os desafios dos jovens no século XXI. Para conversar com esse assunto, nós recebemos o professor e pastor Eduardo Medeiros. O nosso programa vai estar muito bom, tenho certeza. Não sai daí porque o Mente Aberta já está no ar. Professor Eduardo, pastor Eduardo Medeiros, obrigado por vir aqui ao Mente Aberta falar sobre um tema tão rico, que é a questão dos jovens no século XXI. Obrigado, querido. Muito obrigado, pastor Cássio. É um prazer poder estar aqui na Rede Super falando de assuntos tão relevantes na nossa geração, né? E problemas, desafios urgentes da nossa igreja também contemporânea. E eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho a respeito do que Deus tem falado sobre esse assunto. Pastor Eduardo, o ministério com jovens começou quando na sua vida? Bom, eu sempre trabalhei com jovens. Eu e minha esposa, nós dávamos cursos de noivos, né? Os cursos da Universidade da Família. Então, a gente trabalhou muito tempo com os casais de namorados que estavam se preparando para o casamento. E aí, em 2011, nós assumimos a liderança de jovens na nossa igreja e trabalhei com aquele grupo por 8 anos. Depois desse período, a gente começou a dar treinamentos para as lideranças do nosso estado, lá do Paraná. Então, nós temos rodado o estado e esse ano, 2019, temos rodado o Brasil todo, treinando líderes de jovens, adolescentes, filhos de pastores, que são departamentos bastante desafiadores da igreja, e isso tem sido muito bom. A gente tem me alegrado muito com isso, né? Toda uma bagagem numa igreja local, cuidando dos jovens da minha igreja mesmo, e isso tem evoluído para poder contribuir com outros líderes de jovens da nossa nação, para que eles não cometam os erros que nós cometemos na nossa caminhada, né? Se a gente conseguir remir o tempo dessa geração, para que eles acertem mais do que nós, eu já vou estar feliz. Eu acredito que a gente vai estar realizando mesmo o nosso chamado e cumprindo o nosso propósito nessa geração. Quais as principais diferenças dos jovens? Vou pegar, por exemplo, a minha geração. Fui jovem na década de 70, início dos anos 80. Não tinha tecnologia que tem hoje, né? Não tinha esse negócio de globalização, ainda existia o Muro de Berlim. Quais as diferenças principais? É muito interessante a gente perceber que as gerações elas são moldadas pelo contexto histórico do seu tempo. E isso a gente passa meio despercebido quando a gente vai tratar com os nossos filhos agora. Então a gente pensa, não, mas no meu tempo era diferente. Com certeza, o mundo era muito diferente nesse período. Então essa geração, ela está pautada por alguns princípios que leva muito a questão do pós-guerra, aquela geração pós Segunda Guerra Mundial, que já é a segunda geração depois, né? Tem aquela questão do amor livre, de todas aquelas questões contrariando os princípios daquele mundo em guerra, né? Um novo mundo livre, clamando por liberdade. E algo dessa geração que nós não encontramos hoje é a questão da verificação ali da estabilidade. Eu converso com muitas pessoas que falam assim, olha, eu tenho orgulho de nunca ter tirado férias. Eu sempre trabalhei muito tempo. Uau! Né? Anos, passei a minha vida toda no mesmo emprego. E isso é algo que uma geração passada era algo muito comum. Você passar, estabilidade, eu começo e termino, me aposento na mesma empresa. Isso é um sinal de estabilidade, é um sinal de sucesso, que não faz o menor sentido para essa geração globalizada. Né? Com o advento da internet, de todas essas proximidades que isso gerou nessa geração, eles estão muito mais preocupados em viajar, em conhecer esse mundo globalizado que está tão próximo, mas ao mesmo tempo ainda tem as suas distâncias. E essas questões começam a moldar até a mentalidade dessa geração. E aí que começam os conflitos entre as gerações, né? Quando eu começo a julgar os adolescentes e jovens de hoje pelo prisma que eu tinha quando tinha a mesma idade deles, se eu não fizer esse filtro de tentar entender o contexto em que a gente está vivendo hoje, eu vou ter problemas. E aí começam esses ruídos de comunicação que a gente tem tanto nos gabinetes pastorais aí de pais com os seus filhos, né? Mas meu filho não quer fazer nada, ele não quer ficar no emprego, ele fica um pouco e sai, né? Porque as experiências são mais importantes do que essa estabilidade que era tão fundamental para uma geração anterior que não tinha essas facilidades que nós temos hoje. Então, é muito importante que a gente consiga entender um pouco os jovens de hoje partindo desse universo
que faz parte da vida deles, coisas que para nós, eu tive que me adaptar a usar o computador, tive que aprender a usar a internet, nasci num mundo que não existia isso, usava a internet de escada, né? Tinha que usar de meia-noite às 6. Meia-noite às 6 para usar um pulso só do telefone, né? O telefone ficava ocupado, e era um excelente exercício de longanimidade, né? Você quer exercitar o fruto do espírito, ela utilizar a internet de escada, algo que essa geração não tem nem ideia do que é. Então a gente precisa pensar um pouco que o mundo que nós vivemos hoje, e nós nos adaptamos a eles são nativos desse mundo. Eles não sabem o que é um mundo sem essa tecnologia toda. E isso tem moldado essa geração tanto para o bem quanto para o mal, né? Nós temos visto efeitos colaterais desse fenômeno que tem gerado algo que também nós não víamos nas gerações anteriores, como, por exemplo, a depressão. Sim. E tantas coisas que... um dos fatores que ajudam nesse processo é, com certeza, essas duas vidas que nós temos vivido hoje. Né? Todos nós temos uma vida real e temos uma vida virtual. Né? E a vida real ela não é tão legal quanto a vida virtual. Sim, né? sim. Nós não postamos todas as coisas cotidianas, rotineiras que nós temos na nossa vida, nós postamos as coisas boas. E na cabeça dos adolescentes, isso acaba gerando um certo conflito. Né? Quando eu começo a me comparar com os outros, porque agora todo mundo sabe o que todo mundo faz. Você sabe onde seus amigos passam as férias, você sabe... As vidas estão expostas, quase não existe mais uma vida privada, né? Há uma vida pública que nós postamos e algumas pessoas até exageram nesse afã de publicar todas as coisas. E antigamente você não sabia o que acontecia nas vidas. As famílias eram privadas, né? O que acontecia na família ficava na família. Agora, se a pessoa sai para jantar, você sabe. Se a pessoa vai passar férias em algum lugar, você sabe. E na cabeça dos mais novos começa a ver aquela questão da comparação. Por que meu amigo foi para Disney e eu fui para outro lugar? Eu quero também a vida do outro. Aí eu começo a me comparar e começa a ter alguns problemas, né? Eu vejo que tem uns desajustes aí nesse mundo globalizado também. Como é algo muito recente, a gente tem que aprender ainda a lidar com isso. Não é algo estudado, que a gente já fundamentou, não. Esse é o caminho para se trabalhar com a tecnologia. Como é algo muito recente, ainda a gente está aprendendo a lidar e por isso a gente vai errar muito ainda, até que tenha um norte específico para essa questão desse mundo globalizado e tão tecnológico como a gente tem vivido hoje. Eu sou pai de jovens. Que conselho você dá para um pai de jovens como eu para lidar com esse novo jovem do século XXI? Um dos grandes desafios que nós temos, primeiro, é o desafio da linguagem. Nós precisamos aprender a nos comunicar com a geração mais jovem. Então, alguns ensaios que eu tenho feito, né, você conhece um pouco do meu trabalho, tem essa tentativa de, como pastor, né, dessa geração X, tentar se comunicar com a geração Z já. Né? A gente vai até perdendo tantas letras que nós temos aí. E cada vez as gerações vão se acelerando mais, a tecnologia vai diminuindo o espaço entre uma geração e outra. Antigamente você tinha 40 anos entre uma geração e outra. Sim. Hoje você tem 25 e alguns estudos já diminuíram isso para 10 anos entre uma geração e outra. Então, a tecnologia está encurtando o espaço entre as gerações. Então, o desafio da linguagem é algo muito desafiador para nós. Também entender que o mundo virtual é um habitat natural para eles. Embora a gente entende que a nossa amizade, ela precisa ser física, eu tenho que estar próximo aqui. Mas para esses que nasceram nesse mundo virtual já, esses conceitos vão sendo relativizados. Eu não preciso estar presencialmente para ser amigo de fulano. Então, para nós isso é importante, mas para eles já não é tão importante. E como pastor, como você avalia? Porque eu tenho ouvido várias críticas a isso. Não, porque isso não é amizade. O que você acha? Então, para o nosso ponto de vista, não é. Mas se a gente começa a perceber como eles lidam com isso, acaba sendo uma nova versão dessa amizade. Então, claro que a gente sempre está colocando a questão da proximidade. Quando a gente fala com as famílias, hoje é algo que a gente tem que voltar a falar a respeito de princípios básicos, que é, olha, sentar à mesa e conversarem, porque todo mundo está com o seu celular e cada um está fazendo algo importante que eu não posso parar nem no intervalo de uma refeição ali para poder olhar nos olhos do meu filho e conversar com eles. Algo que a gente tem visto muito, que tem caminhado muito pelo Brasil, conversado com muitos filhos de pastores,
e filhos de lideranças, a questão da falta de um tempo de qualidade em família. Isso tem sido algo que também... O fato de estar no mesmo ambiente não quer dizer que eu estou com o meu filho, por exemplo. Né? E eles percebem muito isso. Eu já ouvi muitos relatos aí falando, olha, mas meu pai ele vive dentro de uma bolha. Né? Mas o pai não pode dizer assim, meu filho não sai do smartphone? Sim, então tem os dois lados. E aí a gente fica nessa questão, não, eu não falo com ele porque ele não sai do smartphone, eu não falo com meu pai porque ele está sempre cuidando dos negócios dele. Alguém tem que ceder nesse processo. E a gente vê que as famílias vão se afastando por causa desses pequenos detalhes. Não saio, desisto. Deixa meu filho lá no smartphone dele, né? Pensando na profecia, né, que o Senhor ia converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Talvez estivesse precisando disso acontecer, né? Esse texto é muito importante. Eu gosto muito desse texto porque ele encerra o Antigo Testamento. E quando a gente vai para Lucas 1, ele está lá também, né? Ele está iniciando o Novo Testamento e está falando de João Batista. Eu fico sempre impressionado com isso. O João Batista não falou nada a respeito disso no ministério dele, muito pelo contrário, ele tinha uma palavra muito dura né, na sua geração. Mas quando a gente olha o contexto de Lucas I, falando a respeito de converter o coração dos pais aos filhos, também fala a respeito de uma geração, né, converter o coração de uma geração perversa e atualizar o discurso. João Batista era o último da sua linhagem, né? Era o último de uma geração de profetas da lei. Né? E ele se deu muito bem com Jesus e teve uma sinergia com o novo. Jesus representava um novo. Nova aliança. Né? Então, eu acredito que esse texto ele fala muito sobre isso. Olha, você representa algo de um legado de uma geração que está vindo. Quando vem o novo, nós precisamos criar essa sinergia juntos, né? Em vez de potencializar os conflitos, nós temos que enxergar onde nós nos encaixamos para que nós possamos somar. Né? O jovem tem a força que nós, às vezes, não temos, a energia de fazer aquilo que nós já não temos. E nós temos a sabedoria de ajudá-los a não errar tanto. Então, só que eu vejo que muitas vezes nós potencializamos apenas as diferenças. Então, olha, você só não sai do smartphone, e aí, às vezes, a gente entende como eu consigo me focar em uma única tarefa. E eles conseguem mais, são multitarefa. E aí pra gente é algo estranho. Você está no celular, mas não está prestando atenção no que eu estou falando. Ele está prestando atenção no que você está falando. Pior que tá. Pastor Eduardo, eu queria no segundo bloco conversar com aquele texto, né, que Paulo fala para o jovem Timóteo, que ninguém despreze a sua mocidade, pensando como eu não desprezar a mocidade atual, porque a mocidade atual é diferente da mocidade minha e do Timóteo. Sim, com certeza. Vamos falar sobre isso. Muito legal. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o pastor Eduardo Medeiros aqui no nosso Mente Aberta. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, conversando com o pastor Eduardo Medeiros sobre os novos desafios dos jovens no século XXI. E eu fiz aquela provocação, pastor, sobre um jovem lá do primeiro século, o seu Timóteo, que Paulo parece que ele teve a solidariedade. Falou assim, Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade, que talvez alguém estivesse desprezando. Né? Hoje em dia, nós, adultos mais velhos, temos uma tendência, vemos os jovens e falamos assim, não, ele é muito imaturo, né? O que fazer para não desprezar a mocidade? Eu acho muito interessante a questão dos documentos mais antigos, que quando existe uma afirmação a respeito, olha, não faça isso, é porque era muito comum que aquilo acontecesse naquele tempo, né? Quando você vê alguma proibição nas ordens monásticas, algumas coisas assim, as regras monásticas proibiam muitas coisas. E quando você pesquisa isso, fala, não, eles proibiam porque isso era uma prática recorrente. Então, no caso de Paulo, está recomendando a ninguém despreze sua juventude, é porque isso era algo que acontecia muito pela idade dele, né? E a gente vê na Bíblia diversos exemplos de Deus usando jovens ali para cumprirem seu propósito na sua geração. Não apenas a chamada para o seu próprio crescimento espiritual, mas eles foram utilizados por Deus como instrumentos para abençoar uma geração toda. Eu acho que o caminho é uma mudança de mentalidade da nossa parte. A hora que a gente parar de chamar adolescente de aborrecente, isso já começa a melhorar um pouco, né, essa questão. Deus, ele trabalha, ele não espera que nós sejamos maduros ou adultos para podermos ser usados por Deus. Ele tem o tempo certo para cada coisa. Então,
Primeiro, a gente precisa entender que os adolescentes e os jovens não são o futuro da igreja ou do cristianismo, né? Eles são o presente. E o nosso papel como Paulo dos novos Timóteos é conseguir fazer com que eles cheguem no centro do propósito de Deus para a vida deles nessa geração. Mas nós temos esse problema mesmo, olha, imaturidade, faz muita besteira, só quer brincar. Né? Porque eu estou enxergando o outro pelo meu ponto de vista, e isso é ser anacrônico quase, né? Um contexto, um termo histórico que a gente usa quando eu estou olhando o passado pelo ponto de vista do presente. Então, claro que olhando o presente, olhando o passado pelo ponto de vista do presente é retrógrado, muitas coisas aconteceram que hoje são absurdos, né? Então eu preciso começar a olhar o outro com empatia, acho que isso está faltando muito na nossa geração, enxergar o outro a partir da própria ótica dele, né? E ver as necessidades do jovem. Quais são onde nós podemos ajudar eles a superar até essa imaturidade que a gente diz. A gente reclama muito, né? É um nível raso, não querem se aprofundar na palavra de Deus, mas por que será? Né? Onde nós podemos ajudar a que isso aconteça de fato? Então é um desafio que nós temos, mas acho que o primeiro ponto é, na nossa cabeça, enxergar que Deus ele quer usar os adolescentes, as crianças, os adolescentes, os jovens. Acho que esse é um primeiro passo para que a gente possa, de fato, mudar uma mentalidade da nossa geração, porque nós, até de maneira inconsciente, a gente acredita, não, para ser um instrumento de Deus, existe um padrão que a gente estabelece na nossa cabeça. Uma certa idade, tem depois perto dos seus 30 anos, casado, com uma estabilidade, uma vida estável. Aí eu legitimo o ministério, e aí quando eu vejo alguns adolescentes começando a fazer movimento nas ruas, reunindo multidões aí nas praças do Brasil, eu começo a questionar, poxa, mas será que Deus está nesse negócio mesmo? Será que não é um modismo? Será que eu não estou enxergando teologia nisso? Então, a gente precisa averiguar com cuidado todas as coisas, mas também não limitar o que Deus pode fazer no nosso tempo. E eu acredito muito que Deus vai surpreender muito a gente ainda com adolescentes e jovens aí na nossa geração. Amém. Inclusive, dentre os materiais que têm sido lançados, tem um material muito legal, que a gente está com ele aqui. Explica pra gente esse projeto, o pastor Eduardo. Então, são as ferramentas para o líder de jovens cristãos que nós lançamos agora em 2019, em parceria com a editora Schultz. É um box de 4 livros que tem o objetivo de nos ajudar. Porque eu, quando assumi os jovens da minha igreja, foi como com 90% dos líderes de jovens. Um líder acaba saindo por qualquer razão e o pastor precisa escolher um novo líder. E aí... Sobrou. Eu até tentei me livrar, mas não, era isso que Deus tinha para mim. Assumimos, mas eu não tinha a menor ideia do que fazer. Então, depois de anos trabalhando com uma igreja local, com os jovens de uma igreja local lá de Curitiba, né? E ministrando treinamentos para líderes de jovens, nós formamos esse material. Então, o livro Estratégias, que foi o que eu escrevi desse box, ele tem o objetivo de ajudar o líder em todas as fases do trabalho dele. Eu me frustrava muito em congressos, eu fui em muitos congressos de jovens quando assumi, queria aprender com o que Deus estava falando no Brasil inteiro, então corri o Brasil atrás de congressos e conferências de jovens. E eu saía frustrado muitas vezes porque eu via o líder de uma igreja com milhares de jovens falar, faça isso e a sua igreja vai dar certo, você vai ser igual. E aí não levava em consideração as diferenças culturais que tem no Brasil. O porte da igreja. Aquilo que funciona no norte, no nordeste, não funciona no sul. Tem igrejas que são igrejas de bairro que, se você conseguir reunir 50 jovens, você tem um trabalho de extremo sucesso. Não é o número que vai determinar o seu sucesso como líder de jovens, né? Então, esse livro ele tem o objetivo de tentar ajudar tanto aquele que está começando agora, né, o início Eduardo, do trabalho. Inclusive, eu mostrei o primeiro capítulo, né? Eu sou um líder agora, e achei interessante aqui, nós temos aqui uma ilustração
e falando assim, se você quiser saber um pouquinho mais, tem um vídeo do pastor Eduardo. E ok. ali nós temos um code, que é bem contemporâneo, né? Bem tecnologia. Então, ali é um QR Code, se você... Você coloca o seu celular ali, ele vai abrir um link de um vídeo nosso no YouTube. Caramba, que legal. Que dá uma reforçada no conceito que a gente trabalhou durante o capítulo. Então. Precisa, né? Precisa adaptar. Multimídia. É questão da adaptação da linguagem, né? Então ele não vai sair do celular, então a gente usa, né? Muito essa legal. ferramenta. Muito legal. Então a gente dividiu em 3 partes o livro. Então a primeira parte é para quem não tem grupo de jovens na sua igreja, para começar, porque a gente atira para todos os lados. A gente fez uma estatística de que o tempo médio de um líder de jovens no Brasil hoje é de 3 anos. Eu fui atrás, mas por que 3 anos, né? Sempre, como a veia do historiador sempre fala mais alto, a gente vai pesquisar o porquê das coisas, né? E eu descobri assim, são igrejas pequenas, com um número pequeno de jovens, que não cresce acima dos 20, chega a 15, 20 jovens, e o líder fica 3 anos. Esses números, eles são muito interessantes, porque o primeiro ano ele está aprendendo o que ele tem que fazer, porque ele não sabe, então ele passa um ano ali tentando ver como organizar aquele trabalho que ele não tem ideia do que ele está fazendo. O segundo ano, em si, ele começa a ter uma ideia do que fazer e começa a traçar algumas estratégias. E no terceiro ano ele está esgotado já por tudo que ele fez e ele acaba passando o bastão. E esse número de 15 a 20 jovens que eu vi, que é uma grande maioria das igrejas no Brasil hoje, quando a gente vai para Norte, Nordeste, Centro-Oeste, a gente vê que os cases de sucesso que a gente olha, aquelas igrejas com milhares de jovens, elas são a exceção da regra. A regra mesmo são igrejas pequenas, com poucos jovens. Eu vejo que esse número não cresce em muitas igrejas porque é o número máximo que um casal de líderes consegue cuidar sozinho. Interessante. Sem multiplicação de liderança. Então, um dos focos desse trabalho é a multiplicação da liderança, para que ele possa conseguir delegar, formar uma equipe, estruturar uma equipe de líderes junto com ele, para que esse número possa possa romper, né? E ele possa conseguir cuidar de mais jovens do que ele cuida no presente. E a correlação entre o número de jovens e o número de membros da igreja, não há? Sim. Você está falando de igrejas de 70, 80, máximo 100. As igrejas, a grande média do que a gente tem encontrado são igrejas de até 100 membros. Então, a gente tem aí uma relação ali de seus 10, 20% dos membros da igreja participantes do grupo de jovens e de adolescentes. A maioria das igrejas não tem trabalhos individualizados. Aí são as igrejas que têm um número muito maior de membros, que você consegue ter uma estrutura para ter 2 trabalhos funcionando. Esse é um grande desafio que a gente tem hoje, porque o meu grupo mesmo, ele era adolescentes e jovens. Então, você precisa andar no meio termo. Eu não posso nem subir demais o nível da mensagem para os universitários, mas também não posso descer tanto para a linguagem para agradar só os adolescentes. Então, é um desafio que o líder tem. E o objetivo final é que você consiga ter trabalho individualizado, né? Porque você possa atender a realidade dos adolescentes e que você possa atender a realidade dos jovens também. A maioria das igrejas tem que fazer isso, né? Isso. Para ter um número de 20, tem que ter juntado adolescentes e jovens. Mas, por exemplo, a Igreja Batista da Lagoinha tem tantos jovens que você tem jovem adulto, jovem semi-adulto, jovem quase adulto, jovem... Porque são muitas pessoas, né? E às vezes você tem 1000 jovens adultos, né? O que fazer como pastor de jovens, né? Nós temos vários pastores de jovens e líderes de jovens ouvindo a gente aqui agora, que são pastores de igrejas de menor porte, que são a maioria das igrejas, para evitar que haja uma migração, porque às vezes acontece isso. Esses jovens migram para as grandes igrejas... por causa das programações. O que fazer? Ou você acha que é positivo? Então, é um outro desafio que nós temos hoje, né? Essa globalização aproxima os ministérios também, coisa que não aconteceu uma geração atrás, né? Você não tinha essa demanda porque ninguém sabia o que acontecia na outra igreja. E agora, com o advento das redes sociais, você sabe tudo o que está acontecendo online. Então, se você quiser assistir um culto agora, você consegue assistir um culto ao vivo em algum lugar aí do Brasil ou do mundo todo. E eu vejo que tem um movimento, eu conheci um casal que aconteceu isso, tem uma comunidade cristã muito grande lá em Curitiba, próximo da nossa igreja é para 450 membros, é uma igreja de médio porte, assim, dentro dessa estrutura que a gente está montando aqui, e eles foram para essa comunidade, ficaram alguns anos lá e voltaram para a nossa igreja, e algo que eles falaram muito é que, olha, aqui eu me sinto em casa. Então, essa frase pegou para mim, assim, no sentido de que
é importante para o pastor de jovens de uma igreja de menor porte é criar os vínculos com a sua comunidade. Um relacionamento maior do que apenas lidar com tarefas. Algo que a gente fala muito nesse material, é que a gente precisa criar uma dinâmica de tempo com os nossos liderados que transcenda apenas a distribuição de tarefas. Porque em muitos lugares, o liderado entende o que ele faz na igreja uma extensão do que ele faz no trabalho dele. Então ele está de segunda a sexta obedecendo ordens e cumprindo tarefas. Quando chega no final de semana, ele faz exatamente a mesma coisa. E aí nós estamos só estendendo essa prática e a gente incentiva muito que se crie programações onde você não tenha pauta de tarefas. Porque às vezes, e eu sofri muito desse mal, como a gente vive num mundo cada vez mais dinâmico, todo mundo tem cada vez mais atividades, o tempo de todo mundo está cada vez mais curto, nós temos a tendência, não, eu vou facilitar, não vou criar mais uma reunião, não vou criar mais um espaço, porque ele já está cheio de coisa para fazer. E às vezes aquilo que eu deixo de fazer é aquilo que está fazendo falta na vida dele. Né? De ter um tempo com você, conviver, ter um espaço de comunhão de fato. Então, uma dica que eu dou para você que está nos assistindo agora e está nessa realidade, de repente está, meu Deus, abriu uma igreja enorme aqui do lado da minha igreja, né? Como se a gente fosse concorrente, não é essa a ideia. Deus colocou na nossa mão, né, como pastores, nós temos que cuidar de ovelhas. E algo que eu ouvi uma frase que eu gosto muito, é que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Né? E se essa ovelha foi embora, porque você não era o pastor dela. Pastor Eduardo, eu quero agradecer demais. Quando você voltar aqui em Belo Horizonte, tem que voltar aqui com a gente, não, tá? Com certeza, já está marcado. Tá começando, né? Mas já ajudou muito, né? Muito obrigado. Conversei com o pastor Eduardo Medeiros sobre os novos desafios do Ministério com Jovens no século XXI. Foi muito bom, tenho certeza que você também foi edificado e gostou. Um grande abraço e eu te espero no próximo programa Mente Aberta. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.